Olá, boa noite. As zonas eleitorais começam a receber as urnas eletrônicas para o segundo turno. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, participam aqui na Globo do último debate antes de domingo. E a Justiça reforça o combate aos crimes eleitorais a 2 dias da votação. Você vai ver também. Está preso o empresário acusado de abusar sexualmente de pelo menos 11 mulheres em Belo Horizonte. Morre nos Estados Unidos a lenda do rock and roll, Jerry Lee Lewis. O bilionário Elon Musk conclui a compra do Twitter depois de meses de brigas na justiça. Noite decisiva para Lula e Bolsonaro. Os candidatos participam do último debate da eleição. Nossos analistas antecipam as estratégias das duas campanhas. Segurança reforçada no segundo turno. 500 mil agentes vão atuar em todo o país no domingo. Transporte público. Todas as capitais vão oferecer passe livre no dia da votação. Nos Estados Unidos, alerta para a violência política. Marido da presidente da Câmara Americana é agredido dentro de casa por um invasor. E a Copa Libertadores. Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentam amanhã pela final do campeonato. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Estamos ao vivo na TV, no YouTube e no Prime Video. O assunto que abre essa edição não poderia ser outro, né? As eleições. Porque daqui a pouquinho Lula e Bolsonaro participam então do último debate antes do segundo turno das eleições. Nos últimos dias, Lula reduziu bastante ali os compromissos de campanha para intensificar a preparação para o debate. Sexta-feira, 28 de outubro, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Presidenciáveis concentram agenda no Sudeste na reta final da campanha. Lula prevê para amanhã ato em São Paulo e Jair Bolsonaro motociata em Minas Gerais. Ministro das Comunicações, Fábio Faria, diz ter se arrependido de ter apresentado a denúncia sobre suspeitas de irregularidades na veiculação da propaganda eleitoral de Jair Bolsonaro em rádios pelo país. Servidor do Tribunal Superior Eleitoral, exonerado por assédio moral, muda a versão sobre os alertas que teria feito à corte em relação à fiscalização das inserções nas rádios. Novas pesquisas de intenção de voto serão divulgadas neste sábado. Últimos levantamentos mostram a consolidação do voto neste segundo turno. Conselhos de Justiça e Ministério Público investigam ao menos 11 juízes que se manifestaram politicamente nessas eleições nas redes sociais. Nos Estados Unidos, congressistas pedem ao presidente Joe Biden que reconheça imediatamente o vencedor da eleição de domingo aqui no Brasil. Olá, boa noite. O Jornal da Cultura está começando 10 minutos mais cedo por causa do horário eleitoral. Hoje na bancada nós temos o presidente do Instituto Ideia, Maurício Moura, professor da Universidade George Washington e o professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Oscar Vilhena. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Maurício, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Oscar. Boa noite. O servidor exonerado do TSE por assédio moral mudou a versão da denúncia sobre as inserções de propaganda eleitoral da campanha do candidato do PL, Jair Bolsonaro. E uma das rádios que teriam deixado de veicular programas pertence ao pai do ministro das Comunicações, Fábio Faria. A informação consta no relatório enviado ao TSE pela equipe de campanha de Jair Bolsonaro. Segundo o levantamento, a rádio Agreste FM, do Rio Grande do Norte, teria veiculado 5 inserções do PT contra 2 do PL, entre os dias 7 e 11 de outubro. A rádio tem como um dos sócios o pai do ministro das Comunicações, Fábio Faria, que fez a denúncia ao TSE na última segunda-feira. Na ocasião, Faria afirmou que a campanha do presidente Jair Bolsonaro foi prejudicada desde que emissoras deixaram de veicular mais de 150 mil inserções de peças eleitorais. O pai de Fábio é Robinson Faria,
deputado eleito pelo PL, mesmo partido de Bolsonaro. Ao jornal Folha de São Paulo, Fábio Faria afirmou que isso mostra que ele não agiu em favor de ninguém para montar a lista. Mas, depois de analisar a documentação produzida por uma auditoria contratada pela campanha, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que a denúncia não se sustentava e que os autores estariam tentando tumultuar o processo eleitoral. O líder da minoria no Senado, Jean Paul Prates, também acredita nisso e protocolou um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Comunicações. Desde que Moraes extinguiu o processo no TSE e enviou parte dele para o inquérito das fake news, que corre no Supremo Tribunal Federal, Fábio Faria vem procurando conversar com ministros. Já esteve com Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Nessas conversas, afirmou que acreditava no erro das rádios, mas que buscava uma solução pacífica junto ao tribunal e disse estar arrependido de apresentar a denúncia. Outro que mudou o tom neste caso foi o servidor exonerado do TSE, que coordenava o pool de emissoras. Ele alterou a versão apresentada em depoimento à Polícia Federal. Ao jornal O Estado de São Paulo, Alexandre Gomes Machado disse que apenas alertou sobre as falhas na suspensão de programas e que o tribunal deveria criar uma maneira de saber se as decisões de suspensão das inserções seriam cumpridas e não sobre o controle de peças. A polícia, ele disse que falava reiteradamente ao tribunal sobre o problema na fiscalização, mas ao jornal afirmou que só tratou do tema durante uma reunião em 2018. Em depoimento à PF, contou que foi exonerado depois de encaminhar à chefia um e-mail de uma rádio em Minas Gerais que admitiu que deixou de veicular inserções da campanha de Bolsonaro, mas ao Estadão disse que enviou o e-mail a pedido da chefe. A rádio JM Online já havia afirmado que a campanha do presidente não enviou as mídias para serem veiculadas. Nós tentamos falar com a rádio A Agreste, citada na reportagem, com o ministro Fábio Faria e com o servidor exonerado, mas não conseguimos contato com nenhum deles. Olá, boa noite para você. 6 horas, 2 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Diego Sarza, tá no ar mais uma edição do UOL News, edição dessa sexta-feira, hein? Último programa antes das eleições. Hoje é dia 28 de outubro de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos juntos, então, repercutir o que é notícia nesse último dia útil antes da definição do segundo turno, hein? Tá ansioso aí? A gente por aqui tá, viu? Finalização de trabalho, um trabalho intenso. E, é claro, você vai acompanhar uma cobertura especial nesse domingo a partir das 2 da tarde, o UOL ao vivo até altas horas da noite, trazendo desde o começo ali da votação, o voto dos candidatos, o começo da apuração, resultado das eleições, não só, é claro, a presidência, também nos estados onde houver segundo turno, e depois as análises noite adentro aqui na nossa programação especial nesse domingo, em dia 30, a partir de 2 horas da tarde. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse hoje que a intenção dele de convocar uma entrevista coletiva para denunciar que rádios estavam supostamente prejudicando Jair Bolsonaro ao não veicular a propaganda eleitoral do PL era fazer um acordo com o TSE para que o problema fosse resolvido. Segundo o Fábio Faria, a situação desandou quando bolsonaristas começaram a usar o fato para pedir o adiamento do segundo turno. Ele disse isso em uma entrevista à colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Disse também que o candidato à reeleição não quer que a eleição seja adiada e que se arrepende, o Fábio Faria, de ter convocado a coletiva. Vamos ver o que disse o presidente Jair Bolsonaro sobre esse assunto? Por que não investiga? Por que o UOL Folha não investiga? Porque a grande mídia, o UOL, Folha, o Estadão, o Globo, não me dão paz desde quando, antes de eu assumir a presidência. Eles querem me tirar daqui, fazem parte do sistema. Sistema esse que integra também ali o nosso Tribunal Superior Eleitoral. E ataca o tempo todo. Haja vista o tratamento pensado a mim e ao Lula. Tudo contra mim pega, me proibiram até de fazer live na minha casa. Tá? Agora, essa questão de
dezenas de milhares de inserções, rádio, que é o Lula, está comprovado. Na minha casa? Achei que era no Palácio da Alvorada. Bom, vamos chamar os nossos colunistas, Carolina Brígido e Leonardo Sakamoto. Jovem Pan apresenta Os Pingos dos Is. Especial Eleições 2022. Muito boa noite, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo, já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, especial eleições, hoje sexta-feira, dia 28 de outubro de 2022, estaremos juntos aqui até às 8 da noite, hoje com José Maria Trindade, Roberto Mota, o Paulo Figueiredo e daqui a pouquinho também Ricardo Salles. Vamos aos destaques do programa de hoje. Bolsonaro convida Moro para acompanhá-lo no debate da TV Globo. Lula vai com Janones. Em nota, a PL nega ter cogitado propor adiamento do segundo turno. E uma pesquisa mostra que Bolsonaro já lidera a corrida pela presidência. Isso e muito mais agora para você, aqui em Os Pingos nos Is, especial eleições. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Jair Bolsonaro e Lula vão ficar frente a frente na noite desta sexta-feira pela última vez antes do segundo turno no debate realizado pela Globo. A partir das 9:30 da noite, os candidatos terão 1h30 para apresentar propostas para o Brasil e convencer o público de quem é o melhor para comandar o país pelos próximos 4 anos. Dividido em 4 blocos, os candidatos poderão falar livremente em alguns momentos e em outros devem discursar sobre temas definidos pela equipe de jornalismo da emissora. Além disso, cada um terá 1 minuto e meio para fazer as considerações finais. Bolsonaro levará o ex-juiz Sérgio Moro como seu convidado para o embate, enquanto Lula estará acompanhado de André Janones. O último encontro entre o presidente e o petista aconteceu no debate da Band, no dia 16 de outubro. Nos embates seguintes, no SBT e na Record, Lula faltou, alegando incompatibilidade de agenda. Com esse destaque, a gente abre o programa desta sexta. Vamos direto a Brasília. José Maria. Veja no SBT Brasil, comerciante acusado de abuso sexual em Minas Gerais é preso em São Paulo. A promotoria da Espanha retira as acusações de fraude fiscal contra Neymar. Eleições, mais de 300 cidades terão passe livre no transporte público no domingo. Homem invade casa e agride marido da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. Morre o cantor Jerry Lee Lewis, um dos grandes nomes do rock and roll. É já. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Rede TV News. As zonas eleitorais de todo o país já estão preparadas para a eleição de domingo. Os tribunais regionais eleitorais finalizaram o envio dos equipamentos. Obrigada, Igor. E veja agora outros destaques dessa edição. Juristas e parlamentares pedem providências à Procuradoria-Geral da República sobre supostas irregularidades no caso das inserções eleitorais em rádios. Há 2 dias do segundo turno das eleições, vamos mostrar os últimos preparativos para a hora do voto. O Ministério Público da Espanha retira todas as acusações contra Neymar, no caso da transferência para o Barcelona. E um dos pioneiros do rock and roll, Jerry Lee Lewis, morreu aos 87 anos nos Estados Unidos. O Rede TV News mostra agora o drama de muitos venezuelanos que chegam ao Brasil todos os dias em busca de uma vida digna. A maior parte deles entra no país por Pacaraima, no estado de Roraima. Pois é, eles fogem de uma enorme crise política, econômica, social também. Essa reportagem especial de Joyce Mafezoli e Adalberto Rocha. Ela vai explicar como a pobreza tomou conta da Venezuela e como o Brasil tem recebido esses imigrantes.